Tá. Tá me vendo aí? Tô sim, perfeito. Hum. Você Pois viu é, que eu velho, aí troquei voltando o. aqui, né? Hã? Peraí, calma. Calma que a gente vai começar. Você viu que eu troquei o chapéu? Eu vi, você virou, né? Ah, não, você trocou mesmo, né? Você tava com o xadrez, né? É. As Aí, pessoas vão perguntar por que é que você trocou o chapéu, né? é isso. Faz alguma coisa aí também, você. Bota alguma coisa aí. Pra ficar diferente. Alguma coisa Não, na mas eu vou cabeça. juntar, velho. Eu acho que eu vou juntar esses dois vídeos num vídeo só, entendeu? Não, velho, deixa dois, velho. Bota, bota alguma coisa aí. Botar alguma coisa aqui, mano. Não, vamos continuar nosso encontro Não, aqui. não tem nada aí perto de você pra ficar Nada, velho. diferente. Aí eu duvido. Tem Criativo. um carregador, pode botar um carregador aqui assim? Pô, não tem nenhum laço aí pra você amarrar. Não, é uma fita, nada. Pô, velho, que pobreza essa sala aí, viu? Sim, velho, vamos Pois pra é, gente cara. retomar aqui. Calma! Tô nervoso Retomar aqui. não, rapaz. Tô nervoso. Ah, Vamos lá. retomar aqui de música, pô. Tá vendo aqui os chocalhos? Tá chegando o som Sim, aí? Tá chegando aí? tá. Bora fazer um som aí, velho. Toca alguma Cadê coisa aí. o delay, poxa? O delay vai chegar pra você diferentão aí. Não tem problema. Abre o leito pra eu correr, abre a roda que eu cheguei, pai. Abre o leito pra eu correr, abre a roda que eu cheguei, pai. Esse é o refrão da nova música que eu tô fazendo aí pro novo espetáculo do grupo. Que fala inclusive Pronto. sobre é uma distopia que a gente está montando, que é um Nordeste que após a Guerra de Canudos sai vitorioso da Guerra de Canudos e, né, e cria há uma dissidência, né? Então tem o Brasil e tem os Unidos Estados do Nordeste. Então a gente está criando esse novo Ah, espetáculo, vai ótimo. ser bem interessante. É você que tá criando a ideia, é o texto? Não, o texto quem está fazendo é o Denison Palumbo, um poeta, um cara super bacana, jovem pra caramba também, assim, igual a gente, né? Mas o cara é Sim, muito bacana, um poeta muito bom, e tá com um texto afiadíssimo, assim, bem legal. E aí eu tô criando as músicas do espetáculo também, junto com a galera. pronto. Então aí já é uma. Tá vendo aí? A gente começou de novo sem combinar, sem mais, sem combinar mais ou menos, ou combinado nem tanto. São os laços, velho, são os laços, eles... E já entrou justamente no tema que eu queria que a gente entrasse, né? Que é essa a música, essa interdisciplinaridade, que Sim. também é um dos papos que eu quero ter com você, que a gente pode fazer uma terceira, que não precisa ser hoje, né? Mas Sim. uma terceira, A gente tem até meia-noite, velho. não, mas a gente organiza um outro encontro. Aham. Mas eu quero falar as interdisciplinaridades. Nesse caso aqui específico, é dessas duas linguagens, né, música e teatro, para Uhum. justamente ir consolidando a perspectiva de não dicotomização, Sim. né, de não separação, de não enquadramento também, né, que é até um pouco mais difícil e tal, mas se a gente começar a fazer esses trabalhos de uma forma cada vez mais interdisciplinar, a gente vai estar percebendo muita coisa bacana. E ó, a outra conversa que eu quero ter é sobre a linguagem, a coisa específica mais da linguagem teatral, das artes cênicas e a educação. Mas isso vai Uhum. ser um próximo encontro. Certo, certo. Com certeza, vai rolar, vai rolar. Só marcar aí que você tá me enrolando com esse encontro aí já há É, bastante tempo. é, é verdade. Vai rolar. Mas eu queria voltar um pouco em como a gente finalizou a outra parte, que era assim, que aí eu me pergunto, né? Você fala de, poxa, se você tem um espaço para você que tem um alcance tão imenso, você quer dizer, né, esse artista que tem um alcance tão imenso ao público, né, às pessoas, aos ouvintes, por que essas pessoas não aproveitam esses momentos para poder deixar lá também
uma opção, olha, tem a pílula azul, mas tem a pílula vermelha também e tal. Mas Isso. assim, será que eu não acredito que essas sim, talvez seja um pessimismo meu, mas eu não acredito que essas pessoas estejam engajadas nisso, né? Elas estão respondendo a outros critérios, a outras demandas que não são essas demandas que a gente está discutindo, talvez, ou que são, mas que estão caminhando por outras narrativas, né? Eu vou também muito nessa direção aí, que é aquela história, quem cala consente, né, como dizia minha avó, eu vou nesse entendimento aí, ou então isso que você falou aí, ela também já está construindo, está se valendo dessas narrativas subliminares, sutis, essas narrativas sutis, para estarem ali desferindo sua própria intenção, seu próprio partido. E esse é um outro ponto que, já que a gente estava falando, poxa, quais foram os elementos? Na conversa passada a gente falou, olha, um deles foi essa questão da polarização PT-fóbica e esquerdofóbica. Um outro aspecto também, Saulo, é que muita coisa estava velada. Muita gente que tem esses elementos, olha, eu sou muito fã, vai ficar parecendo até que eu sou católico, viu? Na outra conversa falei de Padre Fábio, agora eu vou citar Leonardo Boff, que não faz mais parte da igreja, mas continua sendo católico, apesar de eu sou católico. Mas não sou não, então religião não. Ele vai dizer o seguinte, tem um vídeo dele curto de 5 minutos, mas extremamente bom, como são as coisas dele, as falas dele, os escritos. Ele diz o seguinte, olha, existe um Bolsonaro dentro de cada um de nós. Só que tem gente que freia, diz não, isso aqui não, que é isso, a minha proposta não é com essas palavras, né? Mas ele vai dizer isso, tem gente que dá uma segurada, enquanto outros aproveitaram o momento propício para botar para fora. E esse momento propício é o seguinte, em biologia... Passar boiada, né? Não seria bem para passar boiada, não. Para se sentir... se sentir segura naquilo que ela tá ali velando, porque, de uma certa forma, é feio. É feio você dizer que tem que matar pessoas, né? Sim. Mas a pessoa coaduna com isso. Só que como é feio, ela não falava. Como surgiu o contexto ficou propício para se falar, por algum motivo isso não é mais feio, e por algum período, aí elas pegaram, opa, agora que eu vou falar. Por exemplo, na teoria da evolução, vai dizer, dentre várias coisas, em suma, vai dizer o seguinte, olha, quando as condições se tornam favoráveis, a vida acontece. Basta que as condições estruturais e ambientais estejam favoráveis. A psicologia, a biopsicologia cognitiva também vai trazer isso. Dadas as condições estão favoráveis, as estruturas aparecem. Aí eu faço esse paralelo. Da mesma forma que no campo da biologia ou da biopsicologia, quando as condições estão favoráveis, as coisas brotam, muitas pessoas que tinham esses elementos velados dentro de si aproveitaram as condições favoráveis, que foi esse carinha aí, esse fantoche, para se colocarem. É como se assim, de uma hora para outra, passou a ser legal você dizer que quer arma para matar bandido. Né? Passou a ter respaldo, né? Passou a ter respaldo, outras palavras, né? Isso, eu estou fazendo um rodeio para dizer isso daí. As condições se tornaram favoráveis, as máscaras foram caindo. Eu me surpreendi com muita gente. Inclusive, tive surpresas que eu fiquei mal. Eu disse, não acredito. Fulano, não é possível. Não. E levei meses para digerir. Meses. Falei com um, desabafei com o outro. Caramba, você que tá aqui falando, as pessoas também se surpreendiam. Rapaz, é mesmo. Outros nem tanto. Outros dizendo, mas não me surpreende. Mas eu tive surpresas e uma boa parte tem a ver com isso, né? As pessoas que já carregavam, isso como o Leonardo Boff trouxe, né? Há um Bolsonaro dentro de cada um de nós, em dada medida, e a diferença é que uns cultivaram e outros não. Outros né, disse, não, isso aqui não me representa mais, eu não quero, e não é a minha proposta. Então, é um outro elemento, né? Quando essas condições se tornaram favoráveis, muitas máscaras caíram e muitas pessoas se colocaram mesmo. Mas, assim, eu acho que para a gente fechar um pouco essa porta que a gente abriu lá da outra conversa, né? Porque que eu queria que a gente focasse nessa dimensão musical da arte cênica. Por exemplo, eu vou falar
algo que eu já até te disse, já trouxe, você já conhece, para a gente ter as nossas reflexões. Eu, depois que comecei a fazer as peças com você, tocar ao vivo e tal, já tinha tocado em peça de teatro, mas de uma forma mais assim, nessa concepção de, eu sou a música que entra como mais um elemento da Para fazer a cama peça. sonora, né, do espetáculo. Para fazer. Com você, eu já comecei a remodelar isso, já ver uma integração, uma coisa se amparando na outra, as artes cênicas se amparando na música, a música se amparando na arte cênica. Fronteiras se diluindo, né, entre uma Se coisa diluindo, isso. Aí chegou um ponto que eu já não estava suportando mais ver peça de teatro sem música. Uhum. E piorou sem música ao vivo. Eu comecei a entrar no grau de exigência, assim, mas uma exigência não é da coisa assim de que é chato, não. A minha necessidade passou a ser a ver a encenação cênica com a música ali acontecendo. Porque, aí eu quero que eu também ouvir a sua opinião, eu tenho uma impressão totalmente diferente quando a música tá ali junto com os atores. Junto, né, cara? Ali a música é isso, né, cara? A música, eu costumava falar contigo lá no espetáculo da gente, do coletivo, a Ilha, e também falava no Baião, né, assim, né, chegou o coração, né, porque o coração nesse sentido, quando você chegava, né, o coração nesse sentido da rítmica, né, daquilo que bombeia, daquilo que tem um pulso ali marcando, né, e como você era esse cara da percussão, no baião da zabumba, né? Quem dava quem oxigenava, né? Quem mandava o plasma para a gente poder combinar as nossas melodias, combinar os nossos afetos e tal. Mas é isso, eu me perdi no que eu ia falar, então você pode pegar isso que eu falo. Aproveitando que você está se achando aí, mandar um abraço aí para a Wanda do Carmo. Wanda do Carmo? Tá Você conhece ela? Não. Ela é mãe, mas ela é mãe da minha entrevistada de ontem, né? Do bate-papo de ontem, que foi a Ana, que é de cinema. Tá bem legal também. Bem-vinda, Wanda. Esses papos de dois malucos. Dois malucos são os. Né? Papo do maluco são. Aí tava falando que como é que esse diferencial que é a música ao vivo na arte cênica. Durante a peça, né? Aí, claro, com os trabalhos do coletivo, o ponto que eu acho que a gente está focando agora na nossa discussão, que está assentando para pensar, é essa diluição de uma coisa na outra. Porque você já é músico, você compõe, você é ator, né? Eu não sou ator, sou músico. Parece que nem há barreiras quando você vai pensar aquela música que vai entrar para compor aquela cena, né? É como se, aí você vai me ajudando, é como se a música também fosse um ator e como se o ator também fosse um elemento musical. É mais ou menos essa a impressão. Isso, a primeira vez que eu fiz isso foi com a Ilha, né? Foi com o espetáculo Em Busca da Ilha Desconhecida. E assim, e não só, no meu caso, né? Não só como. Acho que cada artista pensa a sua parada de um jeito, né? Ou percebe a construção, o processo criativo de um jeito. O meu jeito é esse, assim, eu não consigo, por exemplo, eu não consigo pensar a cena se eu não defino espaço e tempo, né? Espaço concreto mesmo, onde é que aquilo se realiza, onde é que aquilo se dá. Mas é tão louco porque eu também não consigo, ao mesmo, nesse contexto de pensamento do processo criativo, definir onde é que finaliza o pensamento sobre o espaço cênico que eu preciso para poder iniciar o meu processo de encenação, meu pensamento sobre a encenação. Eu não sei definir onde é que isso finaliza ou se finaliza para começar um outro aspecto, um outro tecido da cena, que seria a música, por exemplo. Então, para mim, esses processos, esses tecidos, são tramas mesmo, eles estão muito interligados, né? Então, eu já penso no espaço como uma rítmica, né? Como esse coração, como esse pulso da cena. E nós somos pulso, cara. Nós somos
Nós, enquanto corpos, né, atuantes, né, sejam os atores, sejam músicos, nós somos pulso. Tem um trabalho, inclusive, da Jacian que fala sobre isso. O trabalho dela é de teatro, né, mas assim, a base eu não me lembro se é uma tese, eu acho que é a tese dela, ou se é a dissertação, mas fala sobre isso, sobre ritmo, né? Nós somos o ritmo puro, puro assim, né? Que é esse pulso, e não só um ritmo da música, mas um ritmo musical, né? Que transcende ao aspecto da linguagem, né? Que vai para essa coisa do você escutar, do você perceber o outro, né? E eu uso perceber com esse intuito mesmo de não só enxergar ou de não só escutar, mas de perceber justamente, mais uma vez, nesse sentido amplo e não fronteiriço entre as coisas, né? Entre os sentidos, né? É mais ou menos isso. E é bom, eu acho que é interessante não saber onde é que começa um e que termina o outro, porque aí vai sempre haver essa diluição. Essa diluição. Uhum. E assim, eu continuo reforçando que tem uma peculiaridade no nosso trabalho, não é puxando a sardinha para nossa brasa, não. Mas as outras que eu fiz tava muito nesse sentido, né? Nesse sentido de que, não todas, mas algumas outras que eu toquei, estavam no sentido de que agora vem a música. Entra a Sim. música agora, sai a música agora. A música é algo palpável, é algo assim, é a peça que vai ser colocada, agora vai ser retirada dentro daquele jogo, daquele tabuleiro. E isso dá uma diferença. Eu estou falando aqui de coisas bastante sutis, né? Bastante sutis, bastante Sim, com certeza. Delicadas, coisas delicadas. Tom de coisas delicadas. Que para outras pessoas vai achar até que esse cara tá viajando na maionese, então romantizando, tô florindo demais. Mas mesmo ela sendo delicada, pode dar uma impressão pra gente que é algo menor. E é justamente isso que eu tô contestando, não é. Isso que é delicado, é sutil, é muito significativo. Sim. É muito significativo. Isso que, em outras palavras, você não vê aqui tá a peça, aqui, né? Aqui é a cena, o teatro, a arte cênica, que é a música. Elas vão estar assim, elas vão estar interagindo, mas não perdem a sua particularidade. Não é bem isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que elas vão interagir e em dado momento vai estar assim, ó. Vai estar, você não tá... É como se esses grãos aí esses grãos do objeto música penetrassem no vaso branco, né? É meio como essa trama mesmo, como um tecido, cara, como um tecido. Isso, e um isso. fio, você já não percebe mais um fio. Qual é o fio da música, qual é o fio da cena, né? Esses fios, eles estão ali formando um tecido que a gente começa a perceber nessa finura, nesse preciosismo que você está falando, né? Nessa filigrana, a gente percebe o tecido, né? E não a trama em si, não o fio em si. E no nosso caso, você falou aí em busca da ilha desconhecida, que isso que eu vou falar serve para ela também. No caso da peça do Arraial, ela foi dando justamente, foi compondo junto com os atores, todo um conjunto, em que as pessoas já ficavam num ar de tensão. Eu só vim entender isso assistindo, porque eu tô lá tocando, né? Não dá para ver, né? Tocando, claro, a gente tá ali envolvido com a coisa, vai prestando atenção, ó, vai entrar essa fala tal, esse é o sinal, a luz tal, o instrumento. Sim. E quando eu tava assistindo, eu fui percebendo que eu já tava, logo nas primeiras cenas e nas primeiras sonoridades, eu já tava envolvido com o clima de peso que é aquela história, né? Mas é um peso suspenso, né? Tem uma densidade, mas é uma densidade que não afunda, é uma densidade que mantém a coisa meio que suspensa, né? Engraçado isso, você fala de paisagem sonora, a gente conversava sobre isso, né? Me vem muito essa imagem, né? Desse peso, mas que esse peso que flutua, né? Como uma raiz que caminha também, assim. Mas assim, eu acho que o peso que flutua, mas bem coerente com a proposta de dor. De dor. Sim. Né? A peça é para você sair dali, mas não é aquela dor que te machuca e você fica abatido na cama. É aquela dor que faz você, pô, peraí, isso está incomodando tanto, mas eu não vou deixar isso acontecer, não. É aquela dor que impulsiona você. Mobiliza, né? Que mobiliza. Tem isso também.
E a parte, por exemplo, que eu, enquanto estava assistindo, senti isso mais forte, é a parte que a gente faz a marcha lá do soldado, Sim, do lá general. do general, né? Que a gente faz aquela caixa, e eu achei fantástico como isso está contextualizado com o nosso instante. Aham, aham. Eu estava aqui assistindo e falei, rapaz, que bom que isso passou agora, porque a gente está vivendo justamente um movimento de opressão vindo de certas partes do nosso corpo militar, né? Nosso corpo militar. E essa sensação de peso, de dor, que aquele momento da peça traz, junto com música, com cena, que aqui a gente não está fazendo essa separação. Com o nosso contexto, caiu bem. Você veja que. Aí eu vim pensando, né? Eu fazendo o link com o nosso primeiro encontro. Eu já venho também defendendo e venho falando que, olha, gente também tem que prestar atenção que não há muita novidade nesse contexto sociopolítico que nós estamos vivendo. Né? Uhum. É mais. Vai muito na direção daquilo que Marx fala, que a história. A história se repete, a história não produz novidade, a história se repete, ou como tragédia, ou como fato. E a gente está vivendo uma repetição de história como nessa dimensão super trágica, por conta desse imenso retrocesso que a gente está tendo, só não está sendo pior por conta dos enfrentamentos que a gente falou no primeiro vídeo. Sim. Mas eu venho falando que não tem muita novidade nas coisas que estão acontecendo. Os discursos são discursos de outrora, as atitudes são atitudes de outrora, até os gestos são gestos de outrora. Esse que recente que ele fez aí de sentar no cavalo, levantar a mão, o gesto do Mussolini, o gesto de beber o copo de leite, são diversos comportamentos que não são novidades. E aí quando eu estava vendo a peça, eu dizendo, caramba, duas realidades em tempos, em cronologias diferentes, mas atemporais, nesse sentido, né? Atemporais no sentido de que não passou. Não passou. Você vê o general entrando na cena recheado de perturbações por conta das várias opressões que é inerente da guerra e tal, mas mais ainda de certas posturas dentro de uma guerra, certas posições ideológicas, combinando perfeitamente com o que a gente está vendo agora. Também generais que estão não deveriam estar, mas estão na política atormentados também, fruto de posições ideológicas terríveis, de coisas que são inerentes de uma guerra, mas coisas que são deploráveis e destruidoras de natureza humana. Isso tudo não deixa eu assistindo, né, eu vendo que, além de ela estar tão contextualizada com o nosso momento, principalmente aquela cena lá do Gessner faz, né, do capitão, né, o general, né? Do general, o capitão é outro. Do general, ela também, ela vai servir também do enfrentamento que a gente falou no início. A arte contra o enfrentamento, mesmo que a gente às vezes não pare para focar, bora fazer uma peça para atingir direto, ou fazer uma música para atingir direto, ou fazer essas duas coisas, mesmo que esse não seja o nosso movimento, basta que a gente esteja pautado em um pensamento, uma proposta de pensamento crítico, é uma proposta de humanidade, uma proposta de solidarização, espiritualização também, que as nossas produções vão naturalmente se constituir em produções de enfrentamento. Não, e nisso que você fala é interessante isso, né? De um tempo que não vai, de um tempo que é percebido linearmente, né? Mas que sempre nos volta, né? Ou nos revolta a determinados contextos, né? E assim, na conversa sobre o espetáculo Arraial, né? Que é uma das produções do Duo, eu falando com o Antônio Fábio, que ele tem uma fala, que é a primeira entrada do Dragão, sobre Canudos, ele fala, né? Esse país será invadido por uma legião de ratos e depois é a peste. Né? E, sim, e você traz esse contexto do general, né? Então, assim, tá, infelizmente vem muito a calhar, né? E por isso é muito... Eu falava no final de Memórias do Fogo, né?
que é muito doloroso, é muito doloroso para mim fazer o Memórias do Fogo, né? É muito doloroso fisicamente mesmo, mas é muito doloroso por estar contando aquela história, né? E assim, essa coisa do tempo mas ainda bem que estamos aqui para espelhá-lo, cara, para ecoá-lo novamente, porque senão, e eu acho que unindo um pouco com aquilo que a gente estava falando desses artistas que de repente estão, né, que tem um espaço para poder, pelo menos, deixar uma ponta de discussão, de crítica sobre o momento e não fazem, estamos aqui nós para fazer isso, né, cara? Estamos aqui nós para ser ponta de lança também, para poder, não, essa ferida aqui ainda não está cicatrizada. Assim, o joelho ainda está no pescoço, o joelho está tapando aqui, está prendendo a minha circulação, não está deixando respirar mesmo, não. E assim, eu não consigo pensar o meu fazer, não sei se contigo é assim também, e aí eu acho que a gente pode até caminhar por aquilo que a gente estava falando sobre como pensar esse ser subjetivo dentro desse aspecto do ser social, né, e desse momento político, né? Eu não consigo pensar o meu fazer, eu não consigo fazer o meu fazer sem me pensar no mundo, sem pensar na minha memória, na minha anterioridade. Quando eu falo minha, é a memória de um país todo que tá atrás de mim, né? De famílias todas que morreram, que foram mortas, que foram assassinadas. Então, assim, se é uma função, essa é a minha função, com todos os privilégios que eu tenho, né, de poder fazer o que eu faço, né, que não é fácil também, mas assim, é imprescindível para a gente repensar o país que a gente vive, né? Exato. Eu acho que corroborando com o que você está falando, né, quando a gente já começa que é o foco desse nosso encontro, a gente já começa a diluir esses espaços de música e arte cênica, a gente está passando está nos desafiando, né, a entender isso como elementos que não têm as suas barreiras, elas não perdem seus caracteres, né? Não perdem seus caracteres, têm as suas especificidades. Mas se não tivesse, você ia ver ele ali também, né? É uma espécie de como foi o termo que você usou do TC? Como é? Da trama, né? Do tecido. Da trama, do tecido, né? É uma espécie de trama com tecido que os fios vão se entrelaçando. Isso já vai também, ou seja, sendo uma atitude de rompimento que não é comum, né? A gente vem com o legado do pensamento cartesiano muito forte, em que vai pensando as coisas, cada uma no seu quadrado, né? Isso vai tão naturalizado a tal ponto de a gente não mais questionar. E a gente vai, dentro da própria arte, nessa interpenetração dessas duas linguagens, artes cênicas e a música, a gente vai também já se constituindo em uma posição contrária a todo regime de opressão. O fato de a gente estar rompendo tanto do ponto de vista intelectual, do pensamento, quanto do fazer, que você falou aí, a gente já está criando as condições, voltando para a perspectiva psicobiológica, criando as condições para o surgimento, manutenção e expansão de uma postura de enfrentamento com qualquer tipo de opressão. Assim, as pessoas que estão vendo aí, claro, algumas, a maioria deve conhecer e tal, mas a gente ratifica mais ainda que a nossa arte, ela vai ter essas características. A nossa arte, que eu falo, a minha enquanto músico, educador, a sua enquanto músico, educador e ator, diretor, vai se constituir na perspectiva da integração, da diluição cartesiana das delimitações de cada uma, e vai se constituir também como um elemento de resistência frente a qualquer regime de opressão, a qualquer regime de cerceamento, de desigualdade, de involução, de contração de potencial. Então, assim, já fica uma espécie de propaganda que a gente está fazendo aqui do nosso trabalho. Já fica aí para as pessoas entenderem que os lugares que a gente está, os fundamentos que a gente está pisando,
que a gente está usando para se constituir, se refazer e se fortalecer, são esses, né? Uma arte que procure cada vez mais compreender. E olha que coisa, Saulo. Você uma vez postou para mim um ditado, se eu não me engano, não sei se indígena ou africano, e que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, com essa perspectiva, essa posição que a gente está colocando da nossa arte. Certa vez você falou assim, olha, quando você não sabe para onde ir, volte para suas origens. Você botou isso para mim lá, falou. Não sei se foi de um ditado, uma coisa afro-indígena, digamos. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Sobretudo nesse sistema muito balançado. Muito balançado pela disputa de narrativa. Voltando ao que a gente falou lá na primeira conversa, no primeiro bloco. A gente vive uma disputa de narrativa. Balançado também por isso que você falou lá também, de ter que discutir coisas que são básicas, né? De ter que gastar energia com coisas que já deviam, que estavam lá davam no medieval, né? Na Idade Média. Exato, exato. Eu me desgastei muito estava dando aula no período das eleições com um aluno adolescente, pré-adolescente, adolescente, para mostrar que ele era classe popular. Eu tinha um desgaste impressionante. Falar, rapaz, eu tô aqui, o cara tá fazendo um curso de jovem aprendiz, eu com todo cuidado para explicar, e uma resistência para entender que ele não se via como classe popular. Eu dizendo, não, rapaz, olha, que idade você tem? Pronto. Quem não faz parte da classe popular não precisa trabalhar. Você é jovem aprendiz, você está indo trabalhar. Você está indo trabalhar porque você quer ter seu dinheiro, porque você precisa ajudar na sua família, porque você quer sua independência financeira. Quem pertence a outra classe já tem isso. A conta já está recheada de mesada que os pais depositam. Ele não precisa para trabalhar. Então, assim, eu tinha um desgaste maior para mostrar que aquele preto pobre, aquela preta pobre da periferia, fazia parte da classe popular. Coisas que há um tempo atrás, quando a gente não tinha essa disputa de narrativa tão forte, eu não precisava me desgastar tanto. Eu já avançava na discussão, já ia discutir outras coisas, já outros aspectos. Então, assim, quando você fala disso quando você tiver não souber para onde ir, volte para suas origens, esse momento isso vai ser muito relevante, essa orientação. Porque a gente está no meio de disputas de narrativa. Né? O presidente que vai para a manifestação, que tem uma faixa lá, volta às 5, ele vai dizer que isso é democrático, e a outra manifestação que vai lá dizer força para a democracia, ele vai chamar de terrorista. Então a gente vai viver essa disputa de narrativa e a gente no meio vai ficar muito sem saber para onde ir. Sem saber para onde ir. Eu recentemente fiz uma palestra que eu estava chamando a atenção sobre aonde a gente pode elementos que a gente pode se segurar nesses momentos que a gente está no meio dessas disputas. Então, para não entrar no detalhe do que eu falei, para não perder o que a gente estava dizendo aqui, um desses elementos que a gente está promovendo com as nossas produções de diluição de barreiras do que é música, do que é arte cênica, é uma proposta ancestral africana. Essa matriz cultural musical que eu trabalho, que é a música Malinké, ela se constitui assim. Se você pegar uma apresentação de um músico, de um tocador de djembe, que a gente chama de djembe fola, você vai ver ele com vários adereços, né, várias indumentárias, correspondendo o que corresponde à dimensão das artes visuais. Você vai ver ele tocando, claro, que é o foco, as artes musicais. Você vai ver ele dançando, tá? São as artes da dança, e você vai ver ele também encenando um movimento do cotidiano. Sim. Em uma só performance dele, você vai ver os quatro elementos, as 4 linguagens das artes integradas, sem barreira. Pensada numa mesma integração, na mesma perspectiva. Então, isso que a gente está fazendo agora, que vai naturalmente se constituir como, de uma certa forma,
uma resistência frente a esse contexto sociopolítico que a gente está, é um elemento ancestral. Isso é um elemento ancestral. Pelo menos da ancestralidade de matriz africana, que é uma das matrizes que compõe a nossa... a nossa... Indígena também, né, cara? Indígena também. A indígena eu não menciono muito porque já é algo que eu não me debruço tanto. A africana é que eu mais debruço para estudar. Mas isso também vai coadunar com a perspectiva dos povos nativos, dos povos indígenas, porque eles estão fundamentados em matrizes humanas, em matrizes socialistas, em matrizes espirituais, espiritualistas. Então, esses elementos vão surgir. Aí, assim, a gente está justamente fazendo um movimento de resgate de ancestralidades para compor as nossas produções artísticas no campo música, teatro, música e tal. Sim. E Marcelo, pensando nesse fazer também, né, e pensando em tudo que a gente tem falado, né, do fazer, do pensamento sobre o fazer, da ação em si, né, da ação, inclusive da ação, não somente da ação artística, mas da ação artística como ação de resistência mesmo e tal. Como é que é você que está mais, não sei como tem um tempo que a gente não fala muito sobre isso, né? Mas como é que está você? Mas você já é uma pessoa que frequentemente estuda isso, né? Essa questão do ser espiritual, né? E como é que está sendo essa análise ou esse pensamento ou essa percepção desse ser espiritual e individual também, subjetivo, dentro desse contexto de um terremoto, né? Me parece que é um abalo sísmico em várias partes do globo, que não é somente aqui no Brasil, mas em várias partes do globo, que a gente vai ficando meio sem chão, né? Então, como é que está sendo o pensamento dessa espiritualidade sobre esse ser subjetivo e sobre esse ser subjetivo dentro desse contexto social? Foi até você tinha falado disso no início da live, a gente começou a falar de outras coisas, foi bom você retomar. Olha, assim, eu acho que talvez duas colocações nesse sentido. Uma delas, e acho que a primeira delas, é a força que uma perspectiva espiritual traz para qualquer tipo de enfrentamento, né? Uma força que uma perspectiva espiritual traz no sentido de estar tensionando você, estar ali reivindicando quando você se propõe a caminhar nessa direção. Ela vai começar a reivindicar a você que você se ampare, se abrace a ela, tá? Ela vai reivindicar, ela vai você vai, para ser mais nítido, a gente vai se decide fazer uma caminhada espiritual por qualquer viés que seja, ou por qualquer entendimento, e ele vai oferecer elementos, tá? Vai oferecer elementos. E nessas horas que você está passando por essas demandas a nível não só local, mas mundial, você começa a ser reivindicado a abraçar isso. Mas peraí, você não como se fosse assim, né? Uma espécie de voz da consciência que vai dizendo assim, opa, peraí, tem alguns elementos aqui que você já tem, que você pode se agarrar. Se agarre, tipo assim. Então, estou querendo dizer com isso que ela vai se mostrando suficiente, ela vai se mostrando... Suficiente não é uma boa palavra, não. Ela vai se mostrando capaz de te dar o suporte. Tá? Então, qual que seria assim, o primeiro elemento como a gente vê essa dimensão espiritual diante desse contexto que a gente está passando? Algo como um suporte capaz de te sustentar, de te dar orientação.
E foi nesse sentido, inclusive, que eu fiz a exposição que eu falei, que nós que estamos diante de disputas de narrativas, para onde é que nós devemos caminhar. Aí eu apontei Jesus e apontei a parábola do homem de bem, né? Que eu chamei de um ser humano de bem. Então, ali uma série de... o conjunto de ensinamentos lá do Sermão da Montanha que Jesus traz para justamente servir de orientação e que eu estou trazendo como elemento desse espiritual para esse instante. Um outro elemento, que esse é o mais delicado, é você empurrado por conta dessas disputas de narrativas, desse jogo de interesses que estão ocorrendo de forma sutil, é você reivindicar uns atributos, reivindicar os atributos para o espiritual que não o pertencem. Não pertence. Eu vou me explicar. Essa disputa de narrativa ela vai passar não só pelo campo político, como o campo econômico, como também por essa dimensão espiritual, porque é um elemento presente de qualquer civilização, de qualquer agrupamento humano. Todo agrupamento humano tem seu processo de subjetividade e de espiritualidade, com as forças superiores e tal. E isso vai começar a ser reivindicado para um lugar que não há que você não vai encontrar aderência. Por exemplo, você vai começar a falar que faz parte do espiritual acúmulo material. Tá? Você vai começar a ver uma reivindicação de discurso de pessoas que vão tentar legitimar uma acumulação material como um atributo de elevação espiritual. É tipo assim, o pastor ele tem muitas posses, muitos recursos, tem um salário bom, porque ele é um líder espiritual. Né? As pessoas vão começar a perceber que a criar uma ideia de que não, ele merece mesmo ter toda essa riqueza material, porque ele é você falando assim me lembra um pouco espiritualmente. Ele é uma referência, o nosso pastor, o nosso padre, o nosso guia, o nosso senhor, o nosso palestrante. A gente vai começar é o mesmo caminho que você estava falando sobre artista, né? Nessa... Diga. É o mesmo caminho que a gente estava falando sobre o viés do artista, né? Da artista exponencial que está na frente, né? Tem a ver com isso também. É o equivalente disso ao artista que está ali na frente. A gente vai começar a querer reivindicar para os elementos, para o campo do espiritual, aquilo que não tem conexão. Não tem conexão. Uhum. Tem que ter cuidado com isso que eu estou falando, porque não é também para querer dizer que você identifica uma dimensão espiritual, uma prática espiritual naquele que não tem nada, que é desprendido de tudo. Não é isso. Mas é você dar o devido lugar a cada uma dessas coisas. Sim. Você dá o devido lugar a essas coisas. Então, tá havendo... aquilo que você falou lá no início, né, que você estreou lá no início da campanha, Deus acima de tudo, né? Como é que você vai... Olha a disputa de narrativa. Você fazer isso vai exemplificar bem o que eu estou querendo dizer. Você faz uma associação entre dois elementos incompatíveis. Um cara que, por um lado, diz que o problema da ditadura foi ter matado pouco, vai dizer que é acima de Deus, acima de tudo. Há uma tentativa de aderir coisas incompatíveis. Sim. É como um imã com polos iguais, né? Exato. E muita gente vai acreditar, muita gente vai cair nessa onda. Esses são os dois elementos que eu percebo assim, mais delicados nesse momento no que diz respeito à dimensão espiritual. O primeiro é a gente perceber, para quem já decide caminhar nessa direção, perceber que o que ele oferece para você é sustentável, é salutar para você se amparar. Tá? Então você pode procurar os elementos do espiritual para se amparar.
E uma outra coisa é o risco que a gente está correndo desse tipo de associação que essas narrativas estão trazendo, certo? Associar um cara que diz que o problema da ditadura foi ter matado pouco ao Deus acima de tudo. Não há coerência, não há nenhum tipo de coerência com isso. É o cara que vai lá procurar um agrupamento religioso que debate que o foco é ou deveria ser espiritualidade e porta, no dia que ele precisa ser espiritual, olha, morreram 10 mil pessoas, ele abre a boca e fala, e daí? E vai andar de jet ski no final da semana. Né? Eu tô pegando ele como exemplo, que é o nosso perigo maior, que a gente precisa mais agora estar atento, mas isso também perpassa em vários outros setores. Tá? Em vários outros setores. A arte, que é onde a gente se localiza, majoritariamente, ela também tem que ter muito cuidado para não deixar de se conectar a essa subjetividade. Subjetividade e espiritualidade são elementos bem próximos. São da mesma família. Né? A nossa subjetividade diz respeito a algo contrário à objetividade, algo contrário que é material. Então a gente pode fazer uma associação entre a nossa subjetividade e as coisas imateriais, que é onde se localiza essa dimensão mais sutil, mais do campo da espiritualização. E a arte, ela vai corresponder a essa dimensão. A essa dimensão. Por mais que os elementos que ela traga tenham certa materialidade, tenham certa concretude, ela vai tocar em elementos subjetivos. Ela vai precisar, não tocar não, mas ela vai precisar tocar também, mas ela vai precisar dos elementos subjetivos do indivíduo. Esses afetos, né? Desses afetos, dessas permissões, dessas permissões do indivíduo, porque ela não vai caminhar na materialidade. E a gente vive numa sociedade que, por mais que seja multirreligiosa, por mais que tenha muita manifestação, ela ainda vive como referência aquele aspecto físico mesmo, né? Aquele aspecto mais palpável é o grande referencial. A gente está aí nesse momento de reclusão, os setores de mercado, de alimentício, setor alimentício, foi o que mais cresceu. Enquanto toda a economia brasileira e mundial está declinando, a indústria alimentícia está vendo seus lucros e ir lá para cima. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadamente comprando tudo aquilo que ela acha que para não faltar, porque precisa se alimentar, Até mesmo, seria mais interessante ela agir de forma contrária. Seria até mais interessante que a gente começasse a fazer jejum, experimentar essa técnica do jejum, comer menos nessa pandemia, para se esvaziar um pouco de tanto trabalho orgânico, tanto trabalho físico, para dar espaço mais para os chakras superiores trabalharem, do que a gente está saindo para o mercado, enchendo a casa de mantimentos, como a gente tem feito. A arte, já que nessa pandemia ela tem sido, né, um dos elementos que, segundo as pesquisas, qual as pessoas mais têm buscado, ela também precisa se comprometer a isso. Da mesma forma que se comprometer, eu digo de uma forma mais explícita, mais direta. Da mesma forma que a gente reivindicou que nós, artistas, aproveite nosso espaço, nosso momento de fala, nosso espaço privilegiado para colocar esse enfrentamento de forma mais explícita frente a esses desmandos, essa desumanização, a gente também precisa falar de que nos nossos momentos, nas nossas produções, nossos espaços de arte, falar dessa dimensão transcendente que a nossa arte se envolve. A nossa arte se envolve. Você no campo do teatro já deve ter experimentado muito esse tipo de extravasamento de dimensão. Sim. E claro,
quando eu falo assim, me refiro a falar de forma explícita, seja através da nossa arte, dos elementos que ela tem, através de uma letra, através de uma cena, através de uma imagem, através de um elemento artístico, ou também, às vezes, de uma forma mais textual no campo da linguagem. Mas o que não pode deixar de acontecer é a gente estar falando disso, e a gente está abordando essa tensão. Isso só vai se dar a partir do momento que a gente começa a compreender isso. Nós artistas, Uhum. quando a gente começar a compreender que, da mesma forma que a gente está diluindo as barreiras entre música e artes cênicas, as barreiras entre elementos materiais, elementos concretos da nossa produção artística e os elementos transcendentes se fundem, a gente vai conseguir traduzir isso também mais na nossa arte. Uhum. Sacou? Sim, Isso que eu falei? sim, Da mesma sim. forma, da mesma forma que a gente está propondo, a gente aqui, Coletivo Du, tal, minhas produções, as suas, está propondo uma diluição entre aqui é música e aqui é arte cênica. A gente está propondo essa, ao invés de haver essa justa posição, a gente está propondo uma interação entre essas Uhum. coisas. A gente também precisa perceber que há uma integração entre os elementos concretos da nossa arte e os elementos transcendentes de nossa arte. Sim. Meu velho, a gente está caminhando para o final dessa segunda parte da gente já aqui, viu? Você vê que a gente tem que definir só um Né? tema para conversar, porque porque eu acho ótimo, velho. É Ai, mas, e maravilhoso. também assim, deixar um momento para ouvir o povo também, né? A gente nem É, falou, pediu para eles nem comentarem, pedi para pra eles galera falarem, comentar, né? né? A gente terminou. Mas beleza, meu velho. Então, só para não deixar sem um, sem um final, digamos assim, né? Assim, esse projeto tem o nome de Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu. Então, a gente tem aqui mais ou menos 3 minutos, né, para fechar. E aí eu queria saber de você, né, que é uma menção, inclusive, ao Ailton Krenak, né, essa coisa do suspender o céu, que ele aborda no livro dele. Eu queria saber de você, assim, bem rapidamente, como suspender o céu, como você suspende o céu. Ai, caramba. Bom, eu acho que suspender o céu é acreditar naquilo que aparentemente é impossível. Como é que eu suspendo o céu? A partir do momento que eu acredito que o impossível é possível. A gente olha assim para Uhum. o céu, poxa, tá muito longe, só com foguete, ou quando eu andar de avião, ou quando eu morrer, ou quando. Não, 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 não. A gente pode suspender todos esses pensamentos, no sentido de transcendê-lo, e começar a viajar mesmo, a sonhar que é possível alcançar aquilo que, por algum motivo, por algum instante, se pareça impossível ou se pareça intransponível. Suspender o céu é a gente acreditar nos nossos sonhos. Massa. E agora sim, bom, vamos fechar por aqui, meu velho. Eu queria te agradecer demais, assim, por poder bater esse papo, né, por fazer esse câmbio. É sempre muito bom, sempre muito proveitoso, sempre de muito aprendizado também, poder trocar essas ideias contigo e tal, e saber também que a gente não está desamparado, né? Principalmente nesse momento, saber que tem pessoas ali comungando com você e tal, com ideias diferentes, com ideias semelhantes, mas que estão ali pensando junto, dispostas a mudar também, a se mudar, né? Então, eu acho isso muito, acho que isso é essencial para isso que você fala do transcender, do, do mudar a chave, né? Do começar a acender a válvula da percepção, digamos assim, ou abrir as portas da percepção, como dizia o escritor lá. Então, eu queria muito te agradecer, deixar assim 30 Beleza. segundos para você fazer as palavras finais. É isso. Vamos fazer arte, vamos fomentar a arte, vamos se amparar e viver de forma com a arte mais intensamente. De forma mais intensa com a Muito arte. bom. Show de bola, meu irmão. Então, galera, essa aqui foi mais uma
mais uma edição do projeto Câmbio Virtual. Está na escuta, Prosas para Suspender o Céu, produzido pelo coletivo Duo de Teatro. Eu estou me prometendo a postar esses encontros, esses câmbios virtuais todos no canal do grupo lá no YouTube. Então, assim que tiver também, eu vou divulgar para vocês poderem ter acesso mais amplo, né? E também curtir lá o canal e se inscrever e indicar também para a galera. Então, meu velho, um forte abraço, vai se cuidando aí, dá um Valeu, beijo em Dandara, em Camila, e daqui a pouco a gente se vê. valeu. Valeu, tchau, tchau, gente.